E aí, galera, continuando questão 14, qual é o foco? O nosso foco é sempre o enunciado. Deixa o texto, esquece o autor, pelo menos momentaneamente. Bacana? A leitura do texto revela acerca da poética de Gregório de Matos. Aí você pensa, Gregório de Matos, autor de que escola literária? Barroco. O barroco literário no Brasil se desenvolveu quando? Século XVII, por isso que é conhecido como seiscentismo. Quais são os tipos de produções desenvolvidas pelo autor? Sendo ele barroco, o tema natural é religião. Mas além dos poemas religiosos, ele escreveu poemas amorosos, ele escreveu poemas filosóficos, ele escreveu poemas satíricos e escreveu poemas fecininos. O que caracteriza a poética do Gregório de Matos? A diversidade de temas. Ou seja, a capacidade que ele teve de desenvolver diversos assuntos. Outro detalhe muito importante, existem duas tendências literárias do barroco espanhol que foram implantadas em Portugal e que foram trazidas para o Brasil. Eu me refiro a cultismo, trabalho com as palavras, que torna a linguagem culta, e conceptismo, trabalho com as ideias, que visa a argumentação. Cultismo e conceptismo também são conhecidos como gongorismo e quevedismo. O criador do cultismo, Góngora, por isso que o cultismo é conhecido como gongorismo. E o criador do conceptismo, Quevedo, por isso que o conceptismo é conhecido como quevedismo. Essas duas tendências foram implantadas em Portugal e como no século XVII o Brasil era colônia, automaticamente veio para cá. E o Gregório de Matos, super poeta, ele usou tanto cultismo quanto conceptismo. Rápido, 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 simples e tranquilo, você chega muito bem para a análise textual. O que com certeza você vai encontrar no poema que nós vamos analisar. Se é barroco, a característica essencial é a contradição, beleza? E o que mais? Certeza absoluta, a linguagem empregada no texto vai ser uma linguagem rebuscada, ou seja, ornamentada, repleta de figuras de linguagem. Sobretudo, antítese e paradoxo. Show? Fechou? Fez as inferências, anotou tudo do lado, de boas, aí você volta para o texto, aí sim, aí você vai analisar o texto com perfeição e não tem perigo. Você com certeza vai resolver a questão. Bacana? Seguinte, atentai. A estrutura do texto são 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Portanto, estamos diante de um soneto petrarquiano, italiano, tá? Esse tipo de texto tem uma estrutura específica. Tem versos decassílabos, tem rimas interpoladas nos quartetos, tem alguma variação de rimas nos tercetos, e a última estrofe é chave de ouro, é sempre uma síntese do texto. Ó tu, de meu amor fiel traslado, mariposa entre as chamas consumida, pois se a força do ardor perdes a vida, a violência do fogo me há prostrado. Observe que ele fez uma analogia entre o eu lírico e a mariposa. Por quê? Porque ambos são atraídos por um fogo. A mariposa pelo fogo denotativo, real, e o eu poético atraído pelo fogo do amor. E ambos acabam atraídos, sendo levados para a chama maior. E aí qual a consequência? Tu, diamante, o teu fim has encontrado. Essa flama girando apetecida, eu girando uma penha endurecida, no fogo que exalou morro abrasado. Tu chega à chama maior e acaba morrendo queimada. E eu, tentando mover um coração de pedra, fico prostrado, fico doente, acamado, tá bom? Aí na sequência, ambos de firmes anelados chamas, tu a vida deixas, eu a morte imploro. Nas constâncias iguais nas chamas. Mas, ai, que a diferença entre nós choro, pois acabando tu ao fogo que amas, eu morro sem chegar à luz que adoro. Na última estrofe, ou seja, na síntese do poema, ele explicitou a contradição. Qual é a grande contradição? A grande contradição é que a mariposa, ela consegue, no final, encontrar a felicidade. Ela se torna feliz, realizada, morrendo queimada. E o eu poético, ele nunca vai ser feliz. Ele vai morrer sem ter conquistado o amor que ele tanto almejou. Com base nisso, nós responderemos a questão tranquilamente. Bacana? Seguinte, letra A. Forte influência dos textos românticos. Impossível. Impossível. Porque o romantismo se posicionou depois, no século XIX. O texto em análise é barroco, foi composto no século XVII, no Brasil colônia, e o romantismo é a primeira escola da era nacional, portanto, século XIX, é posterior. Letra B, adoção incomum de procedimento lírico, uma vez que, atendendo ao padrão barroco, deveria priorizar a sátira política. Que história é essa?
Não existe sátira política no barroco. A sátira não é característica do barroco. Os poemas satíricos do Gregório de Matos, que lhe valeram o apelido de Boca do Inferno, constituem uma exceção. No barroco normal é o lirismo, principalmente o lirismo religioso, que tematiza o grande assunto da Contra-Reforma, que é a religião. Tá? A sátira não é característica do barroco, a sátira é característica do Gregório de Matos. A lírica é que é comum, tá bom? Letra C, identificação do eu poético com a mariposa. Perfeito. O texto de análise é um poema lírico, amoroso, tematiza o amor, fazendo uma analogia entre o eu lírico e a mariposa. Identificação do eu poético com a mariposa, pois ambos se alimentam do desejo insano pelo fogo, que só é conquistado com a morte. Perguntinha básica. O amor é conquistado pelo eu poético com a morte? Nem com a morte. Letra D, versatilidade estética ao adotar as duas tendências do barroco espanhol, ou seja, cultismo, porque o poema começa descritivo, e conceptismo, porque o poema termina com a defesa de um ponto de vista. Cultismo ou gongorismo lembram uma descrição. Conceptismo ou quevedismo lembra uma dissertação. Pois bem, versatilidade estética ao adotar as duas tendências do barroco espanhol, ou seja, cultismo e conceptismo. O primeiro por descrever poeticamente o desejo do eu lírico e o segundo por defender uma ideia. A letra D é a nossa resposta, beleza? D, a letra D daquele que vai se dar muito bem na prova do Enem. D de dom. D de dom, divino, tá bom? Deus te deu a capacidade de estudar, corre parceiro, vai pra cima e você vai se garantir na prova com certeza. Letra E, prática do estilo moderno, ou seja, o cultismo, fato que gera oposição em relação aos seus contemporâneos, como Vieira, que em seus sermões optava pelo jogo de 10, desprezado pelo vate baiano. Está errado. O vate baiano, ou seja, o poeta baiano Gregório de Matos, que vaticinava, que falava sobre a sociedade, que apresentava uma sociedade brasileira corrupta e que acabou se confirmando até os dias atuais, infelizmente, ele usava tanto cultismo quanto conceptismo. O poema é prova disso. Começa cultista nas duas primeiras estrofes e nas duas últimas estrofes conceptista. Portanto, a letra E também está errada. A nossa resposta é a letra D e eu já falei para vocês, simula papai!